Então, gente, dando continuidade à nossa aula de Direito Registral Imobiliário, né? Essa aí é uma das disciplinas dentro da MBA, que está sendo oferecida aqui pelo CETEPS, em Perícia e Avaliação Mercadológica de Imóveis Urbanos e Rurais. Eu sou a professora Cristina Close e a gente está trabalhando essa disciplina Direito Registral Imobiliário. Bom, na aula passada a gente estava falando sobre alguns pontos do processo de registro, do processo registral, tá? E aqui vamos falar então sobre os prazos. A gente briga às vezes quando a gente vai lá no cartório tirar uma certidão, porque demora um pouquinho e tal. Às vezes um registro demora tantos dias, né? A gente gostaria que fosse feito imediatamente, mas isso são porque eles têm essa prescrição na lei. Então, a lei que diz qual é o prazo que o cartorário tem para fazer o registro e devolvê-lo para nós. Então, uma certidão pura e simples de inteiro teor, o trio de matrícula que a gente falou na aula passada, né? O cartório tem até 5 dias para entregar essa certidão. Tomara que o cartório não nos escute falando, né? Mas, hoje, graças a Deus, os nossos cartórios aqui são rápidos. Né, o segundo e o terceiro cartório de registro de imóveis, eles emitem essas certidões na hora. E o cartório do primeiro, né, registro, ele demora um pouquinho, uns 15, 20 minutos, mas também se você ficar aguardando, ela também sai na hora, tá? Registro geral, averbação e abertura de matrícula, 30 dias, tá, gente? Quando não tiver outro prazo previsto na lei. Sistema financeiro de habitação, quando você vai registrar um contrato de financiamento imobiliário, 15 dias, tá? Com alienação fiduciária, também 15 dias. Aqui tem alguns prazos, tá, gente? Cédula de direito imobiliário, bancário, hipoteca cedular, pré-notação, tá? São tudo prazos que estão previstos na lei. O que a gente usa mais são esses primeiros aqui, pelo menos no nosso dia a dia, né? Mas assim, também são prazos que estão previstos na lei. Bom, depois que a gente faz, uma vez que foi feito um registro, né, que foi dada entrada e que o documento foi concretizado, também existe a possibilidade do cancelamento desse registro. É um ato pelo qual o oficial do cartório de registro de imóveis torna sem efeito o lançamento de um registro anterior realizado numa matrícula. Esse registro pode ser totalmente cancelado ou parcialmente cancelado. E o cancelamento pode acontecer por razões voluntárias ou involuntárias. Por exemplo, eu tinha imóvel financiado e ele foi pago, foi quitado, então eu tenho que ir lá e dar baixa nesse registro, né? Eu casei, então eu tenho que ir lá e fazer a averbação desse documento. Então são tudo questões que são ou obrigatórias, né, ou facultativas. Eu posso requerer o cancelamento total ou parcial, dependendo do tipo de registro. Bom, fora ele, gente, nós entramos num outro ponto que também a gente usa bastante, né, e que são a parte dos loteamentos, né? Os procedimentos especiais na Lei de Registros Públicos. Que esses procedimentos especiais são os loteamentos, desmembramentos e parcelamento do solo. Loteamento é o parcelamento da gleba com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou com prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. A grande diferença entre o loteamento e o desmembramento é que o loteamento precisa ter tudo isso para que ele seja autorizado, né, para que eu consiga fazer um registro do loteamento. Já o desmembramento, ele já existe tudo isso e eu só vou dividir em mais fatias aquele solo, né? Ele já está dividido em 10 lotes, então agora eu vou dividir em 20 lotes. Né? Porque a lei permite, porque o tamanho permite e tudo isso tem que levar em consideração. Mas no desmembramento eu só vou desmembrar algo que já existe, no loteamento não. Eu vou partir de que tenho que fazer as vias de circulação, os logradouros públicos e todos esses pontos. Para ser aprovado, o loteamento deve apresentar pelo menos os seguintes requisitos: ser destinado a sistema de circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários para espaços livres de uso do público, tá? As áreas mínimas de 125 metros quadrados, ou seja, ele tem que ter 5 de frente, tá, gente? Isso aqui também pode ser alterado de acordo com o Código de Posturas do município. Aqui em Campo Grande são 125 metros quadrados, tá? Reserva de faixa não edificável, próximas às rodovias.
Articulação de via de loteamento com vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, harmonizadas com a topografia local. Então, são tudo pontos que são requisitos que devem existir para você dar entrada num pedido de abertura de um loteamento, tá? A principal lei que rege os loteamentos e os parcelamentos é a 6.766, a 6766, de 1979. Então, com essa lei, vedou-se que eu pudesse simplesmente determinar um terreno, tá, gente? E que fosse sujeito a inundações, aterros com material nocivo à saúde pública, tá? Condições geológicas não aconselháveis, área de preservação ecológica, poluídas. Então, foi proibido, então, de constituir um loteamento em áreas nessa apresentação. Como pré-requisito, um bom sistema de circulação de pedestres e veículos, tá? Preservar a existência de equipamentos urbanos, comunitários, esgoto, água, energia, tudo isso tem que apresentar quando eu falo do loteamento. E o loteador que ficou obrigado a, quando entregar o loteamento pronto, já entregar com essas vias demarcadas, tá? Demarcação dos lotes, as vias públicas, o que é obra de escoamento de água da chuva, o que é parte administrativa, tá? A legislação permite que tais deveres sejam cumpridos em 2 anos, desde que o loteador dê garantias que a execução daquelas obras. Como saber se o imóvel é urbano ou é rural? Antigamente, a gente usava a teoria da localização. Se o imóvel era localizado na zona rural, a gente dizia que ele era rural, se na zona urbana localizado, dizia que ele era urbano. Depois a gente começou a usar a teoria da utilização para definir se os imóveis são urbanos ou rurais. Embora nós utilizamos a teoria da utilização para definir a delimitação da zona urbana ou rural, o que persiste mesmo nos municípios é a teoria da destinação, que é onde se aplica para que finalidade o imóvel está sendo usado, né? Se para imóveis rurais, então pagaria ITR, se para imóveis urbanos, então pagaria o IPTU, tá? Após registrado o loteamento, gente, as alterações que lhe forem aplicadas dependerão da aprovação dos adquirentes e dos órgãos públicos. Então, foi aprovado o loteamento, nessas características, qualquer alteração que a gente tenha aqui, que a gente queira fazer depois de aprovado o loteamento, eu preciso da concordância das pessoas que já adquiriram lotes ali e também dos órgãos públicos. A falência ou insolvência do loteador não rescinde os compromissos de venda ou promessas de lotes, né? Ou promessas de compra de lotes, cabendo ao síndico, ao administrador, fazer com que o loteamento seja entregue. A lei diz, gente, a 6766, que a rescisão contratual pode acontecer se o devedor ficar com 2 parcelas ou mais sem pagar. Porque lá na lei ela fala em prestações vencidas, então se entende mais de uma. Então não bastaria uma prestação não paga do lote, né, para que eu já pudesse rescindir o contrato, e sim mais de uma. A rescisão dá-se perante o oficial de registro de imóveis, que vai fazer o comprador, né, o adquirente, apresentar os documentos que estão sendo solicitados, comprovante de quitação e essas coisas, e não apresentando, aí o próprio loteador requerer a rescisão contratual. Efetivado o pagamento, purga-se a mora, né, quita-se a dívida e o contrato continua. Caso não haja a purgação dentro de 30 dias, excede certidão ao credor, que de posse da mesma requer o cancelamento do registro imobiliário do imóvel. Então, isso é um procedimento dentro do loteamento. É um cancelamento de direito que não há intervenção judicial. Ah, mas aquela pessoa que está sendo privada do direito porque não pagou e está sendo rescindido o contrato, ela pode requerer judicialmente movimentação diferente dessa? Pode, só que daí o juiz pede para suspender isso aqui, aí corre processo judicial, e se isso é determinado na própria 6766, é bem difícil acontecer, tá, gente?
Identificação do terreno como gleba ou como lote. Aprovado perante os órgãos da administração pública ou competente e depois registrado no cartório de registro de imóveis, o parcelamento do solo é considerado regular. Então, o imóvel deixa de existir juridicamente como uma gleba, como um todo, e passa a existir juridicamente como coisa loteada ou desmembrada. Composto de lotes, áreas públicas, né, toda aquela via de circulação que a gente falou. O prazo para o registro é a caducidade da aprovação. O artigo 18 da 6766, gente, fala que o loteador tem o prazo de 180 dias para submeter o parcelamento à aprovação do registro de imóveis. Tá? Para dar entrada, não quer dizer que vai ficar pronto, quer dizer para dar entrada, ó. E ressalta-se que 180 dias não é o prazo que o loteamento está registrado, mas apenas que seu registro for formalmente requerido. Né? Então ele tem que solicitar, às vezes demora mais do que isso, mas ele tem que solicitar dentro de 180 dias para que o registro seja solicitado, né, junto ao cartório de registro de imóveis e o parcelamento seja aprovado e ali vão pedir vários documentos, certo? Aqui eu coloquei alguns deles, tá, gente? Título de propriedade, né, que vai se dar com a matrícula atualizada, o histórico dos 20 últimos anos de todos os que foram proprietários dali, né? As certidões, aquelas certidões que a gente falou antes, né? Certidões negativas, outras certidões de protesto, relações referidas dos últimos 10 anos, relações pessoais do loteador, não só do imóvel, mas também da pessoa que está transacionando o loteamento, né? Que está constituindo o loteamento, os ônus reais. Tá? A cópia do ato de aprovação do loteamento e comprovante do termo de verificação pela Prefeitura Municipal. Aqui, gente, esse registro, ele é obrigatório, tá? Se você não tiver esse registro, você não pode publicizar e nem comercializar o loteamento antes que tenha esse registro, que é dado pela Prefeitura. Tá? Algumas eles pedem um contrato padrão de como que vai ser o contrato da pessoa que vai comprar o loteamento, né, vai adquirir. E aqui são várias outros documentos, memorial descritivo, tá? Tem que ter o ART, o RTT, então todos eles. Bom, então esses aqui, gente, são os documentos que são necessários para que haja um loteamento. Tá? Então, o loteamento, um dos documentos mais importantes dele é esse registro que dá na prefeitura, né, que a prefeitura emite. Aí, junto com os demais documentos que são solicitados, o loteador vai até o cartório de registro de imóveis e requer o registro desse loteamento, tá bom? Então, esse aqui é um outro ponto que a gente tem aqui no nosso sumário da nossa disciplina de Direito Registral Imobiliário. E agora a gente vai passar para uma nova fase, que seria a fase da incorporação imobiliária. Mas isso aí a gente vai deixar para uma próxima aula, tá bom? Até mais!